Aí, voltando no ar agora para o momento das perguntas. Vamos ver se o pessoal consegue nos ouvir. Alguém pode colocar aí no chat se É que já tá todo mundo de volta? o Cadê? pessoal está entrando ainda. Mas já para a gente fazer os testes, se alguém puder respondendo aí no chat, se tem como nos ouvir. Vou perguntar aqui também. Dá para ouvir então, né? Tá bem. Matilda. Enquanto o pessoal está entrando, até se vocês puderem reforçar aí nos grupos que a gente já vai iniciando aqui. Queria agradecer mais uma vez ao professor Matheus. A gente estava conversando aqui antes, né, gente? Mas esse momento de estudar as revoluções, as experiências revolucionárias, na minha opinião, é sempre um momento legal, porque a gente estuda, tem a teoria, a filosofia, né, em aulas anteriores, e é muito legal ver isso sendo posto na prática no curso da história também, né? Então, é sempre muito legal conseguir assimilar, entender esse processo revolucionários e, sobretudo, eu acho, né, Matheus, porque a gente estuda isso, a gente também conseguir aprender com essas experiências de libertação ou revolução para tirar lições para a realidade que a gente vive, da qual, como tu mesmo falou, né, a gente estuda para transformar, que é o nosso principal objetivo enquanto militante da UJS, mas também estudantes nesse curso, né? Também. E aí eu vou já ler aqui a primeira pergunta, e enquanto isso, quem tiver mais dúvidas pode ir mandando pelo chat. A primeira pergunta foi a pergunta do Eric. Ele começa elogiando, né? Primeiramente, ótima aula, professor. Sei o quão difícil é apresentar tanto conteúdo em tão pouco tempo, então parabéns. E aí a pergunta, um pouco longa, mas vamos lá. Sobre as experiências socialistas, a partir do oitavo congresso, o PCdoB identificou que não existe modelo único para o socialismo e passou a ser mais aberto em relação às experiências atuais. China, Cuba, Vietnã, Coreia Popular, Laos. Apesar disso, é possível perceber que teve um afastamento teórico em relação às experiências socialistas terminadas no século passado. A Albânia, por exemplo, que era fruto de grande parte do pensamento teórico do partido, passou a ser um pouco deixada de lado, com o partido diminuindo a atuação na luta antirrevisionista no movimento comunista nacional. Além disso, ficaram faltando novas resoluções sobre experiências passadas, das quais, como Losurdo dizia, podemos aprender com todos os erros e acertos. Iugoslávia na Europa e Burkina Faso na África, por exemplo. Você acha que o partido se beneficiaria de um resgate ideológico e de uma reflexão mais aprofundada sobre os erros e os acertos das mais diversas experiências socialistas do século passado? Já responde assim agora? Acho que sim, acho que eu faço uma, tu responde, acho que a gente vai intercalando, acho que fica melhor. Pode ser? Pode, pode. Eu acho que se eu parto da ideia de que eu preciso resgatar, eu estou afirmando que perdeu, né? Então a gente precisa, digamos assim, entrar num acordo sobre a pergunta, né? Porque a pergunta ela vem com essa carga, né? A pergunta, como é que é o nome de quem perguntou? É o Eric. O Eric fez uma pergunta que deduz uma linha de pensamento, né? Eu acho que, na verdade, os partidos políticos eles são feitos de pessoas normais, eles são frutos dos processos sociais que estão em curso. Então, ele é um elemento vivo, né? Digamos assim. E a gente, depois do oitavo congresso, a gente deixou de ficar se preocupando em entender o que era a Iugoslávia e tentar aplicar no Brasil o que é a Iugoslávia e passou a se preocupar tentar fazer o socialismo aqui. Acho que essa é a grande diferença do salto de qualidade que a gente dá no oitavo congresso. De fato, a gente poderia fazer estudos mais aprofundados, né, sobre cada uma das experiências socialistas. Pode ser uma boa iniciativa aí para a plataforma Castro Alves, fazer um estudo de cada uma dessas experiências. Cada uma delas tem como é que eu posso dizer? Tem um significado. É importante resgatar todas elas? Claro que é. Sim. Agora, o fato da gente não explorar mais elas não quer dizer que a gente não lute contra o revisionismo, né? Então, o que a gente faz geralmente
Pode ser uma boa iniciativa para alguém da UJS pesquisar, pode ser um bom tema de mestrado, pode ser um bom tema de TCC, e daí dá uma contribuição também. Por exemplo, a gente estuda, eu estudo Uruguai. A gente não está falando em frente ampla, eu fiz um mestrado e fui estudar a frente ampla do Uruguai. Então, isso ajuda a gente na elaboração sobre esse tipo de experiência? Ajuda. Então, eu acho que não se trata, assim, o fato da gente não estudar mais pormenorizadamente a Iugoslávia não quer dizer que a gente não faça o enfrentamento ao revisionismo. Né? O que a gente faz, geralmente, na formação é explorar aquelas que têm maior destaque. Então, por que eu escolhi a Rússia? Foi a principal. E a primeira. A China, porque ela foi, digamos, a segunda mais importante, num país super grande, Mao Tse-tung, etc., e hoje é a segunda potência do planeta. Cuba, porque é nossa aqui do Vietnã. Cuba, porque é nossa aqui da América Latina. O Vietnã, porque tem uma luta, porque foi uma luta transcendental, né, do mundo todo, apoio ao Vietnã. O Che Guevara mesmo dizia, não é isso? Façamos 1, 2, 3 Vietnãs para derrotar o imperialismo. Então eu acho que não é isso que faz a gente lutar ou não contra o revisionismo, entende? Eu acho que a gente lutar contra o revisionismo passa por como a gente elabora sobre a corrente brasileira. Sim, porque, por exemplo, a gente sobrevalorizar o nacionalismo varguista ou acreditar que existe uma burguesia nacional com caráter revolucionário é a mesma coisa que o Prestes fazia em 61. Né? O Prestes tem um documento do PCB, naquele livro até da filha dele que escreveu, em que ela mostra, ela faz uma diferenciação não, ela mostra um documento do PCB de 61, 2, em que o PCB diz que tem uma divisão na burguesia aqui no Brasil e uma delas é entreguista e a outra é revolucionária. Entende? Então, combater o revisionismo seria não cair mais nesse tipo de compreensão, né? Ainda mais no século XXI, onde a burguesia ela pode ter tudo, pode ser tudo, menos nacional, né? Então, eu não acho que o resgate por si só não faça lutar contra o revisionismo, porque as pessoas que mais me perguntam sobre socialismo na Romênia e Iugoslávia são os caras que são troscos. Acho que tá bom, acho, né? Respondi, será? Acho que sim, acho que sim. Não, se o Eric estiver aí, quiser perguntar aí no chat também. Alguma coisa aqui no chat. Oi? Eu vi que ele escreveu no chat aqui. Ah, sim. O Ricardo também reforçou a questão dos slides. Eu não sei como a gente faz. Tu manda para mim depois. Pode mandar por e-mail. Pro pessoal, tá. Porque ele é deficiente visual. Né? Isso. Mas tranquilo. Manda pelo WhatsApp, inclusive. Se quiser deixar aí também, Ricardo, um e-mail para enviar direto, mas depois a gente pede pro Rafael encaminhar pro e-mail do curso mesmo. E aí eu tenho uma pergunta também, sobre a questão da China, assim, né? Que para mim hoje é um dos nossos principais referenciais, né, de luta contra não o colonialismo hoje em si, né, mas o imperialismo na fase em que está, assim, nos dias de hoje, né, e de como os países podem também se integrar, né, eu acho que na perspectiva multilateral, né, de construção de um novo mundo, enfim. Mas tratando em si da experiência chinesa e da economia da China, eu queria, se tu pudesse comentar, assim, um pouco como a China vê o Brasil hoje, ou para as relações da China, né, enquanto país que vem construindo ou coloca em perspectiva a construção do socialismo, como na perspectiva mundial o Brasil se coloca hoje, assim, né, e o que a China tem feito, e, enfim, se puder falar um pouco mais sobre isso também, né, acho que é uma perspectiva diferente do que a União Soviética tinha com os outros países, assim como a China tem. Se pudesse pincelar um pouco sobre isso. Sim. Eu acho que isso que tu perguntou é bem interessante mesmo. A postura dos chineses sempre foi muito diferente da dos soviéticos, né? Digamos assim, os chineses não têm por hábito assim, essa intervenção, essa intromissão nos assuntos internos, né, que a União Soviética tinha durante muito tempo. Por um lado, né? Por outro, eles, nesses movimentos internacionais, eles são sempre muito na deles. Não interagem muito. Eles estão lá preocupados com o socialismo, com característica chinesa. O resto eles vêm depois.
Agora, existe, por isso por um lado, né? Por outro, eu acho que tem uma mudança do protagonismo brasileiro. Uma coisa era com Dilma, outra coisa era com o Bolsonaro, né? Tipo, quando o Lula e a Dilma, enfim, estavam no governo, a gente estava criando o Banco dos BRICS, né? Nós estávamos construindo um bloco econômicos, políticos, sociais alternativos ao imperialismo americano, né? E a eleição do Bolsonaro aqui, enfim, o golpe lá em 2016, a eleição do Bolsonaro, mudou isso daí. Hoje, os BRICS deu uma estacionada, né? E o Bolsonaro, ninguém nem aperta a mão dele, né? O Bolsonaro hoje presta um serviço, serviço, né, na verdade. O Bolsonaro é visto pelos chineses como um cara lá dos americanos, tá no bloco dos americanos, entendeu? Eles vêm desse jeito. Acho que isso é um segundo lado. Um terceiro lado, eu acho que a presença econômica chinesa nos países, ela sim pode representar um problema, né? Um problema desde que o país que recebe o apoio chinês não tem medidas para se proteger, né? Então eu lembro que durante o governo Dilma se debatia muito isso. O que eu faço? É que os chineses estão comprando terra no Brasil para plantar. Compra a empresa brasileira, o Bolsonaro diz que vai privatizar e quem compra é uma empresa estatal. Então, isso é que pode preocupar. A gente pode falar de imperialismo chinês? Não acho que pode falar de imperialismo chinês. Porque a China não está vindo aqui obrigando a gente a fazer nada, né? Se tu tem um governo que tem proteção, que faz isso de maneira independente, que é o que os chineses fazem com outros, você tem outro tipo de relação, né? Agora, claro, se a gente não tiver nenhum tipo de proteção da nossa economia, ou ter uma economia suficiente para negociar em pé de igualdade com os caras, aí sempre vai ser desproporcional, né? O cara tem um parque industrial enorme, mão de obra, digamos, muito mais, custo de produção muito mais barato, de maneira geral, não tem como competir, né? Agora, eles não se intrometem muito, assim, na política não se intrometem muito. Mas é isso, essa é a referência. Os chineses, eles se tornaram uma referência. O que a gente tem que cuidar é para não transformá-la em modelo, né? Uma coisa é ser a referência de um marxismo, como é que diz? Um marxismo criativo, que está se desenvolvendo lá com as peculiaridades chinesas, mas isso não quer dizer que... Como é que eu posso dizer que isso vai ser um modelo para o Brasil? O que a gente tem que conseguir observar desses processos, todos, não só o chinês, é o que eles têm de universal e o que eles têm de particular. Então, o que tem o Vietnã, a China e Cuba de comum? A luta pela emancipação. O vínculo entre revolução socialista e revolução anticolonial. Está todo presente neles. Agora, o marxismo com confucionismo e luta anticolonial é do Vietnã, né? O que tem de universal nisso? Eles encontraram o marxismo com feição vietnamita. Nós temos que encontrar o marxismo com feição brasileira. Agora, o marxismo com feição brasileira não é o marxismo do confucionismo. Então, isso que é o difícil, que a gente fazia nos anos 60 e 70 e copiava o modelo direitinho para cá. Não só copiava o modelo, né? O Nelson Werneck Sodré fez uma engenharia teórica para justificar que teve feudalismo no Brasil. E se tu for ler, para muita gente, eu garanto que está vendo o curso, vai ler e vai se convencer. Vai achar que teve feudalismo mesmo, que é uma elaboração densa, né? Mas errada. O cara estava querendo implementar um modelo de outro lugar aqui. Respondi? Respondeu. Vamos para a próxima aqui. O que tens a dizer acerca do processo que vem acontecendo na Venezuela? Se puder comentar um pouco mais acerca disso. Ele quer que eu comente sobre... Cadê? Venezuela, o processo que vem ocorrendo na Venezuela. O que vem acontecendo agora, né? Não para a Revolução Bolivariana ou a crise de agora? Pois é, ficou em aberto. Eu vou falar dos dois. Eu acho que... Bem rápido, né? Eu acho que a Venezuela é uma continuidade, né? O bolivarianismo chavista, digamos assim, ele é uma continuidade desse debate que nós estamos fazendo, ressignificado para os moldes do século XXI. De alguma maneira, eu acho que o chavismo tirou lições da experiência do Allende. Então, digamos, isso era a parte final dos slides ali. Mas o Allende chegou ao governo, um governo socialista, pela via das eleições, pelo movimento de massa. E foi derrubado pelo golpe do Pinochet em 73, ficou 3 anos no governo. Né? E a grande crítica que se fez ao Allende era que ele, 2
principais. Uma é a destruição, vou usar essa expressão, ou a reforma do aparato do Estado, daquilo que os autosserianos chamam de aparatos ideológicos do Estado. Sim? São aquelas superestruturas jurídico-políticas, usando outra categoria, ideológicas que sustentam o poder da burguesia. Né? Isso é uma coisa. A outra é a resistência. Né? Digamos assim, o Allende se iludiu com a democracia burguesa e achou que ele ia ganhar e que ia governar e ia dar tudo certo. Né? A história mostrou que não é assim. Então essas foram duas grandes críticas ao Allende, ao processo via chilena, ao socialismo, que eu acho que o Hugo Chávez ressignificou, para falar dessa visão mais, né, macro da Revolução Bolivariana. Ressignificou em que sentido? Porque a Revolução Bolivariana, o Chávez chega ao poder com o apoio de 3 camadas. Né? Ele chega ao poder com o apoio dos setores mais populares do Exército, ele chega ao poder com um movimento de massa, movimento social na rua, muito organizado, e as eleições. São os 3 pilares, né, da Revolução Bolivariana, que articulam isso em torno de uma aliança popular, militar, cívica e militar. É o que eles mesmos chamam lá. A questão é que o Chávez, no governo, utilizou o governo para alterar essas estruturas. Então, é por isso que eu estou dizendo, ele tirou lições da experiência do Allende. Ele já sabe hoje, que esse socialismo do século XXI precisa construir novas estruturas de Estado. Né? É aquilo que a gente falava assim, a gente, durante o governo Lula, fez uma agenda social muito importante, mas não fez uma agenda de Estado. A gente garantiu direitos sociais, mas não garantiu direitos de cidadania. Bom, na Venezuela, o Chávez usou o governo para isso. Então, a partir do governo, se fez a organização popular. E tu tem um movimento lá, que no meio dessa crise, o Maduro faz assim, tem uma galera na rua, né? E os militares apoiam. Quer dizer que não é homogêneo, mas os militares estão ali sustentando. Então, essa equação é que meio que dá a liga ali. Eu acho que esse é um pouco da revisão, do bom sentido da palavra revisão, que ele faz da experiência do Allende. E eu acho que fica muito claro, enfim, para mim, né, me chamou a atenção na época, eu já militava na área de relações internacionais, e aí o Hugo Chávez mandou importar 300 mil AK-47 da Rússia, só que o exército venezuelano na época tinha só 100 mil soldados. O que faz com os outros 200 mil fuzis? Distribui, entendeu? Então, são essas forças lá organizadas, sociais, né, que também são um outro braço aí de sustentação. Então, ou seja, uma forma que, digamos assim, o Chávez chegou ao governo via eleição, mas, estando no governo, tentou mudar essa estrutura, fez a Constituição nova, né, a Constituição Bolivariana, ou seja, mudou a estrutura do Estado e mudou, enfim, fez o exército ser um exército popular. O exército é um exército, digamos, progressista hoje lá. Isso, fechei aqui esse conceito mais geral da Revolução Bolivariana. A crise atual, eu acho que ela é o seguinte, a crise atual lá é uma estratégia muito antiga que se usou contra o Allende, inclusive, por isso que as duas têm a ver. Por quê? Quando o Allende estava no governo, olha só, que eu tenho um parênteses aqui de uma curiosidade que eu acho que é legal para a galera saber. O Allende, em 72, teve uma greve nacional de caminhoneiros. Para vocês verem, os caminhoneiros lá fizeram uma greve, e essa greve era uma espécie de boicote ao Allende. Sabe? Era fazer greve para parar a economia do país. E eles pararam. Só que olha só o que o Allende tinha criado. O Allende criou um gabinete de comunicação. Por muito pouco, não foi o governo do Allende que criou a internet. O Allende criou uma sala de comunicação que ligava mensagens de telégrafo que chegavam para uma central, e nessa central eles conseguiam reunir informações sobre áreas estratégicas da economia em vários lugares do país. Quando teve essa greve, essa sala de comunicação conseguiu mapear, se eu não me engano, um número X de caminhoneiros que era contrário à greve. Eles mobilizaram o cara e conseguiram manter a distribuição da produção no país. O que eles estão fazendo com a Venezuela é muito parecido. Né?
você cria um sistema, um caos, é o que o Losurdo chamava de revoluções, golpes construídos de fora, mas que faz parecer com que são de dentro. Isso são os golpes de novo tipo, né, do século XXI. O cara não vai mais te invadir com tanque. Os americanos não vão mais sobrevoar aqui e te dar um tiro aqui na tua cabeça, no Palácio do Planalto. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai articular as redes que ele tem, redes-chave, que permitem para ele criar caos econômico, caos social e caos político. Não é diferente do que os militares, do que os americanos fizeram aqui nos anos 60. Né? Os caras criaram, tem comunicação do embaixador americano no Brasil com o Kennedy, em que o embaixador fala: estamos articulando o nosso grupo entre os religiosos, estamos articulando o nosso grupo entre os militares, estamos articulando o nosso grupo entre os parlamentares para ir para cima do João Goulart. Então, gente, digamos, o movimento lá Por Deus, Pátria e pela Família, lá em 64, foi um troço que fez parte dessa estratégia, não é novo isso. Né? Os americanos e outros lugares do mundo fazem isso corriqueiramente. Então, o que eles fizeram na Venezuela? Fizeram isso. Ativaram pontos-chave, né, para criar esse ambiente de caos, de desordem, de desabastecimento. Mas quem acompanha aqui direito, deve ver que seguido tu vê assim, o governo encontra um pavilhão cheio de comida estocada, arroz estocado com a validade vencida. Aí tu vai no mercado, não tem arroz, mas o cara está estocando arroz. Entende? Isso a burguesia fazia no século XVIII da Inglaterra para controlar preço. Hoje eles fazem para dar golpe político. Então esse é um lado da crise. O outro lado da crise são as insuficiências do próprio processo. Porque quando Chávez assumiu o governo, a Venezuela dependia 85%, 95% do petróleo. Hoje ela depende 95%. Ou seja, a Venezuela não só não conseguiu superar a dependência do petróleo, como agravou a dependência do petróleo. Então, caiu o preço do petróleo, o que aconteceu com a Venezuela? Entendeu? Ou seja, essa vulnerabilidade das commodities foi só uma oscilação, esse caos todo, lógico, né? Maduro não é Chávez também, vamos lá. Mas esse caos todo, mais a queda do barril do petróleo, tem uma economia que depende 95% disso, aí deu problema, né? Mas os caras estão segurando. A minha teoria é essa. Entendeu? O cara vai lá e critica a Venezuela. Eu só digo o seguinte: aqui deram a nós que era bom, deram um assoprão e nós vamos voar longe. Os caras que estão todo errado estão lá ainda. Tá? Errado, certo, errado, cara, a história não é ideal. Eu morei em Cuba 3 anos e meio, e a coisa que eu mais gostei de ter vivido em Cuba foi perceber que aquilo de lá não é um processo romântico. As pessoas são de carne e osso, têm os mesmos anseios que nós, são influenciadas pela cultura de outros lugares, estão em disputa, a disputa não acabou, e elas são de verdade. Não existe um Che Guevara por esquina em Cuba. Né? As pessoas, tu vai andar na rua, o cara tá uma bandana dos Estados Unidos. Que também não dá para te olhar pro cara e dizer imperialista, se vendeu, antirrevolucionário. Também não dá. O cara tá a 90 milhas dos Estados Unidos. Se a cultura americana influencia nós, que somos um país enorme, estamos longe, imagina os cubanos que estão ali do lado. E os cubanos não são fechados para a cultura, né? Ao contrário, que fecharam eles, né? Mas eles, cara, ouvem música brasileira, música americana e tal. Então eu acho que o caso da Venezuela, ele é isso, sabe? Ele é uma ressignificação, por um lado, uma ressignificação do Allende com Cuba, né? A ideia, o que o Cuba tem a ver com isso? A ideia da unidade do povo. A ideia de buscar nas lutas pela independência a continuidade dessa luta. O Fidel disse, em 10 de outubro de 1968, para comemorar o levantamento do Carlos Manuel de Céspedes, o Fidel Castro disse o seguinte: aqui em Cuba só houve uma revolução, a que começou com Carlos Manuel de Céspedes e que o nosso povo leva adiante nos dias de hoje. Olha que legal essa leitura, né, da história, como percebe que o povo construiu a sua própria história, construiu a sua própria trajetória. E a Revolução Cubana não é mais nada do que o resultado da trajetória do povo cubano, que fez a sua própria experiência. Ninguém foi lá e disse como é que ele tinha que fazer. Então, enfim, eu acho que a Venezuela, ela ressignifica essas coisas, por isso que é muito importante a experiência da Venezuela. Eu acho que, por um lado, dessa questão mais macro, isso, e da crise, pontualmente, é um problema de ataque, de guerra econômica, nesse contexto de guerras híbridas, e, por outro lado, uma incapacidade do regime de superar a dependência do petróleo. Respondi, né? Certo. Essa é a
Obrigado aí, Matheus. Última pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta, peço que mande agora ali pelo chat, mas o Eric perguntou, né? O Eric Exatamente. O que você acha da invasão do Vietnã ao Camboja socialista? Por um lado, muitos civis morreram, mas por outro, o Khmer Vermelho do Camboja. estava executando uma política de limpeza étnica, entre outras coisas. Até se puder explicar um pouco mais o contexto disso, porque... Eu falei da Indochina, né? Mas a Indochina, ela contempla Laos, que até hoje é socialista, o Camboja, que é mais ou menos, e o Vietnã, que continua sendo governado pelo Partido Comunista lá, né? Cara, qual é o problema ali? Ali, cara, isso é complicado, viu, velho? Porque é uma região, é que a gente olha para asiático e acha que eles são tudo igual, né? O problema é que não é, cara. Entende? Ali, essa região da Indochina, ela tem uma cultura muito similar, diferente dos chineses. Tipo, eu fui pro Vietnã em 2014 e tava tendo uma treta do Vietnã com a China. Os caras quase entraram em guerra, velho. Quase entraram em guerra, sim, cara, por causa de um espaço marítimo que é disputado do Vietnã com a China. Ah, mas os dois não são amigos? São. E aí? Né? Mas tem treta também. Então, assim como teve treta da China com a União Soviética. Né? China e União Soviética eram opostos, cara. Os soviéticos apoiaram o Kuomintang contra o Mao Tse Tung, pô. Então, cara, as coisas não são tão redondinhas como a gente às vezes pinta ou pensa, né? Então, o regime do Khmer Vermelho era um regime difícil, duro, né, cara? Duro. Por outro lado, os vietnamitas tinham uma postura meio de superioridade ali da região, né? Porque eles eram a principal nação, eles que lideraram a expulsão dos franceses, eles que lideraram a expulsão dos americanos. Agora, eles ajudaram o Camboja a se libertar também. Eles ajudaram o Laos a se libertar também. O Camboja foi muito importante para a libertação do Vietnã, porque os vietnamitas usavam o território do Camboja para cruzar para outras fontes. Quando chegava na fronteira do sul, pulava para o lado do Camboja. Cara, eu sou contra qualquer invasão de outro país, né? Eu acho que a União Soviética errou e invadiu o Afeganistão, virou o Vietnã da União Soviética, foi o Afeganistão. A União Soviética errou em invadir, transformar a Hungria num país Frankenstein. A Iugoslávia é um país Frankenstein também. Esses países do bloco socialista, que surgiram ali no final da Segunda Guerra, e aí que tá, digamos, é por isso que talvez tenha sido por isso que eu não falei deles, porque eu quis destacar aqueles projetos que são genuínos, como resultado da luta do seu próprio povo. Esses países do leste europeu, a grande maioria é resultado da ação do exército soviético de libertação das áreas ocupadas pelos nazistas. Não é resultado de um movimento interno do povo, sei lá, da Ucrânia, que quer ser socialista. Não é a mesma coisa que lá nos anos 20, quando funda a União Soviética. É diferente, né? É diferente. Então eu acho que é errado. Ninguém tem que invadir. Imagina se a Venezuela invade o Brasil, eu vou ser contra. Né? Isso não me faz menos bolivariano. Sim? Tem que entender que tem treta. Uai, na Argentina, a maior diversão era sacanear a Argentina no caso do futebol, né? Acho que Justo. Tem mais perguntas? Tem mais duas perguntas. Ó, do Adson vou deixar por último, entrar nessa aqui do Wilber. Primeiro, você acredita que o 5G hoje é uma nova etapa da corrida espacial, né? Será um divisor de águas? E a privatização da exploração espacial pelos americanos com a SpaceX? Como será esse novo mundo digital e tecnológico e suas influências no socialismo e no mundo? Boa, velho. Obrigado, Adson, para depois, porque era a pergunta de R$1 milhão. Acho que é essa aí mesmo, no fim das contas. Olha, eu acho que a gente tem que entender, não pode fazer uma análise da tecnologia friamente, né? Porque se eu não entender que a eletricidade surgiu num contexto de afirmação do capitalismo, não vou entender para que serve a eletricidade. A eletricidade surge exatamente porque existia uma demanda das sociedades europeias por um desenvolvimento mais dinâmico. Então você passa a procurar essas coisas e foi surgindo, né?
Outras explicações, é que surge psicanálise, as disciplinas de história, sociologia, surgem em torno disso. Então, a tecnologia por si só não é ela que faz isso ser progressista. Né? Ir para o espaço não quer dizer que isso seja um avanço para o socialismo. Que seja a União Soviética que mande o primeiro homem para o espaço, isso tem. Né? Então, eu acho que assim, o 5G por si não quer dizer nada, é só uma tecnologia a mais. O que eu acho é que essas tecnologias, o que elas têm feito é aprofundar a desigualdade da nossa sociedade, por um lado. Nós estamos falando em quarta revolução tecnológica, essa quarta revolução tecnológica é a revolução da inteligência artificial, né, e que poderia ser um baita do negócio para o desenvolvimento da humanidade, mas não é por quê? Porque a tecnologia por si só não é ela que faz o conteúdo. A inteligência artificial inserida numa sociedade capitalista serve para precarizar o trabalho. Você já deve estar vendo, daqui a pouquinho, quantos postos de autoatendimento no mercado vão substituir as caixas, os empacotadores. O que o bilhete único faz com o emprego do cobrador de ônibus? O que o banco, funcionando todo pelo celular, faz com o caixa do banco? Entendeu? Então são profissões que estão fadadas a deixar de existir por causa da tecnologia. Quer dizer que eu vou odiar a tecnologia? Não, eu preciso entender que ela está inserida nesse contexto. Se eu usar a tecnologia para outra coisa, bom, beleza, aí vai ter outro papel. Mas ela não tem um papel por si só, entende? Ela não tem um papel por si só. Em primeiro lugar, e ao contrário, eu acho que nesse mundo a tendência é só precarizar a vida. É só o que a gente está vendo. Isso do ponto de vista mais objetivo dos empregos. Do ponto de vista subjetivo, nem o que falar. Se já tem fake news com 4G, imagina com 5G. Vai ter fake news mais rápido. Né? Ou seja, nós somos uma sociedade da informação onde as pessoas não são informadas. Então, 5G, esse bombardeio só vai ser mais rápido. Ah, mas a gente pode usar a nosso favor. Bom, aí é isso, é a pergunta de $1 milhão. Nós vamos ter que encontrar como que a gente usa isso a nosso favor. A gente também falava isso da internet. A internet é revolucionária. Porra, não é, né? Não é revolucionária. Mas a gente achava, a internet vai democratizar as comunicações. Não foi o que aconteceu. Então a tecnologia por si só não é ela que faz o conteúdo, né? Agora, a privatização do espaço, cara, eu sei pouco disso, né? Agora, não leio muito isso. Agora, eu acho que essa corrida espacial é o Kentucky aí, né? É a fina flor aí do debate agora. Né? Você já viu o tamanho do tanque de uma nave espacial? Aí, se tu vê o tamanho do tanque de uma nave espacial, tu vai entender por que os Estados Unidos faz tanta guerra por petróleo. Cara, para tu encher aquilo é caro, é muito caro para te fazer isso. Não é qualquer país que desenvolve tecnologia espacial, né? Isso é área estratégica, seja para o teu desenvolvimento, ou seja para coisas futuras aí que o cara fala de, sei lá, ocupar outro país, outro planeta e tal. Não vou nem entrar nisso. Mas do ponto de vista da economia, o problema é o monopólio disso daí, né? O problema é o monopólio que se tem dessa informação em rede. Quando tinha a União Soviética, olha como a tecnologia por si só não é nada. Quando tinha a União Soviética, tu tinha um outro polo. Agora o nosso polo são os chineses, né? Pega um satélite do chinês para ter uma informação um pouquinho melhor, não depender da informação dos americanos. Enfim, eu vi isso desse da privatização do espaço, mas isso ainda é bem embrionário, né? Pelo que eu vi, não tem muita força ainda, né? Eu sei que estavam organizando uma primeira ida, né? Viagem privada para onde que era, não lembro para onde que era um cara que bancou e tal, os caras construíram lá uma empresa privada de ida para o espaço, mas não domino muito, não. Beleza, valeu. E agora... a última pergunta, então, é do Adson. Qual foi o erro fatal da União Soviética? A China está de pé até hoje. Eu acho que o erro fatal da União Soviética, acho que eu citei lá no começo, né? Eu acho que foi perder a originalidade da experiência, entende? A sociedade, ali ainda no período do Stalin, tu tem um processo de burocratização muito grande, tu tem um processo
de autoritarismo crescente, né? Cada vez mais a KGB investigando pessoas próximas. Tu tem uma fusão de partido com o Estado, que é o que eu falei antes da crítica do Lenin com o Trotsky, e o engessamento da teoria. Quer dizer, isso tudo permitiu que os revisionistas chegassem ao poder, né? Quando os revisionistas chegam ao poder, eu acho que a União Soviética entra numa estagnação, uma certa letargia, que quando chega a queda dela, ela desmorona. Não é que ela cai, ela desmorona. Não tem nada. Tipo assim, caiu, sabe? Desandou aquilo dali. Então, digamos assim, tu já estava num processo de estagnação. Né? O Stalin já achava que dava para passar para o comunismo, já estava no socialismo. É o tal dos planos quinquenais. O grande salto adiante do Mao Tse Tung são os planos quinquenais do Stalin. E o Stalin achava, não, já chegamos no socialismo, agora vamos para o comunismo. Completa equívoco, né, de leitura da realidade. Então, essas coisas permitiram uma certa degeneração da sociedade soviética. Qual a diferença dessas? Quando os soviéticos tentaram fazer isso, já estava tarde demais. Quando eles tentaram lá perestroika e glasnost, que até a gente não até pode dizer que tinham inicialmente uma boa intenção de tentar salvar aquilo dali para não desandar de vez, mas já tinha desandado. A hora de fazer isso era lá quando o Stalin morreu, só que quem fez isso foi o Khrushchev. Esse é o problema. A diferença dos chineses é que eles souberam fazer essa autocrítica, souberam rejuvenescer o marxismo deles, né, romper com esse engessamento, eles conseguiram fazer isso. Na minha opinião é essa, sobretudo. E fazer uma análise livre da sociedade deles, né? Digamos, não uma sociedade condicionada, não é uma interpretação condicionada que eles fazem, tipo assim, não, eu vou querer encontrar aqui tal e tal coisa. Não, cara, vamos conhecer a sociedade chinesa tal como ela é. E a nossa sociedade tem que ser com característica chinesa. Então você vai estudar a sociedade chinesa sem o preconceito de querer encontrar o feudalismo lá, que é o que o Werneck Sodré fez, entendeu? Então você faz uma interpretação mais livre. E o marxismo deixa de ser uma receita e passa a ser uma lupa, uma lente, com a qual tu usa para olhar, tipo essa aqui, ó, que tu usa para olhar a sociedade. Né? Tu vai entender as dinâmicas daquela sociedade usando um referencial teórico. Mas aquela sociedade tem características específicas. Então eu acho que a diferença está aí. E a sorte é que quem liderou as mudanças na China não foi o Gorbachev, né? Quem liderou as mudanças foi o Deng Xiaoping, que é um revolucionário, né? E o Xi Jinping é a mesma coisa, que estão buscando fazer mudanças que oxigenam a sociedade chinesa, o socialismo chinês, mas que tem um sentido revolucionário, digamos assim, né? Não era o caso da União Soviética. Bom, mas então tá. Agradeço aí mais uma vez, Matheus. Foram as perguntas. A gente encerra com isso os blocos de perguntas, né, que foram feitas. Em especial, como tu disse, acho que é muito importante esse momento que materializa, né, essas aulas que a gente está tendo aqui, um sonho que não é dessa geração da UJS, né? A gente chegou a ter mais de 120 pessoas no momento da explanação da aula, que equivale aí a um auditório lotado de gente que a gente poderia estar colocando para estar assistindo, né? Mas conseguindo acompanhar aqui de forma remota, nesse momento que a gente vive, tem a sua importância também a gente fortalecer o distanciamento social quando possível. Mas, enfim, quero agradecer aí a tua aula, a tua explanação, a resposta às perguntas, Matheus. Sempre muito bom também te reencontrar, revisitar as tuas aulas, né? Eu que, desde que entrei no JS, tu não lembra, né? Mas minhas primeiras formações acompanhava lá no Rio Grande do Sul também, explanações e aulas que tu fazia, é sempre bom, a gente sempre aprende mais. Então, agradeço aí mais uma vez e volte sempre aí às aulas da nossa escola de formação. Não, eu que agradeço. Parabéns para o JS por ter conseguido materializar essa iniciativa. Eu estou à disposição sempre. Que bom que eu pude ajudar. Pena que eu não pude ajudar mais. Mas sempre que puder ajudar, eu estou à disposição. Então tá, valeu, Matheus. Obrigado aí, obrigado pela atenção de todo mundo que ficou até agora também. Valeu, gente. Valeu, galera. Até mais.